Boa tarde a todos. Acho que podemos ir começando. Já são 12h01. Vamos começar aqui o nosso preparativo. Já temos algumas pessoas aguardando aqui na sala de espera. Então, inicialmente quero agradecer a todos vocês que estão aqui no horário, pontuais. É um prazer a gente fazer esse trabalho com a Sociedade de Radiologia. É uma área tão importante do diagnóstico e também da terapêutica de pacientes que são graves em geral. Daniel Canaã, além de ser filho de um grande amigo meu, o Eduardo Canaã, ele é um radiologista excelente, formado aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, com pós-residência no exterior e em São Paulo, onde ficou muito tempo. Ele atualmente ele é bem conhecido de todos que estão por aqui e atualmente circula em vários locais do Rio de Janeiro, estando mais baseado atualmente no Glória D'Or e na Clínica São Vicente da Gávea. É um prazer ter aqui o Daniel, com sua experiência nesse tema de hemorragia digestiva, sobretudo no tratamento desses pacientes. Obrigado, Daniel. Puder começar, todo o seu tempo. Obrigado, Amarino, pelas palavras. Boa tarde a todos. Hoje é um tema bastante interessante da radiologia intervencionista e já conduzi alguns casos com o doutor Amarino e tenho certeza que a gente pensa bastante parecido. Então, a gente vai tentar demonstrar aqui alguns conceitos que mudaram ao longo do tempo, né? Para que a gente evite algumas tomadas de decisão e exames desnecessários no contexto desses pacientes, tá? Separei minhas apresentações em duas aulas, tá? Uma hemorragia digestiva alta, outra hemorragia digestiva baixa. Eu acho importante fazer essa divisão porque as condutas são diferentes, tá? E a gente vai deixar para uma segunda oportunidade falar das hemorragias digestivas varicosas, né? Porque também é um outro cenário, né? É um outro mundo e merece uma aula específica sobre isso, porque os tratamentos são absolutamente distintos. Então, vamos iniciar pela hemorragia digestiva alta. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão todos vendo a tela? Perfeitamente. Perfeito. Vamos começar com a hemorragia digestiva alta, porque ela é um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico e de definir uma conduta, tá? Então, vou tentar mostrar o papel da radiologia e da radiologia intervencionista nesse cenário, tá? Eu acho que todo radiologista, aliás, todo médico, né, deve conhecer muito bem a anatomia da região onde ele está lidando, né? Isso é bem verdade para o cirurgião, para o radiologista, né? Para todo mundo que vai lidar com determinada situação clínica, né? Para a gente entender o que está acontecendo, formular hipóteses corretas e saber onde procurar as coisas, né? Então, sempre gosto de começar a aula mostrando um pouquinho da anatomia de onde a gente vai falar, né? Quando a gente está falando de hemorragia digestiva alta, né, a gente está falando de hemorragia digestiva que pega do ângulo de trás para cima, né? Então, a gente tem algumas artérias de interesse nessa região, né? Lembrar que os ramos abdominais mais importantes, né, das vísceras são o tronco celíaco, que está demonstrado aqui nessa figura, né? Da onde sai a artéria esplênica, gástrica esquerda e hepática comum, tá? Hepática comum vai virar hepática própria após a emergência da artéria gastrodenal, e a artéria gastrodenal passa a ser uma artéria de bastante interesse nesse contexto de hemorragia digestiva alta não varicosa, né?
A gastrodenal vai mandar os ramos das pancreato-duodenais, né? E a gastroepiploica direita, né? Importante já saber isso de cara, quando a gente vai começar a falar sobre isso. E aí, quando a gente entra na parte radiológica mesmo, a anatomia não muda, a anatomia é a mesma, né? A gente tem que saber fazer uma correlação dos exames de imagem, seja ele uma angiotomografia, seja ele uma arteriografia, com a anatomia. Aqui mostrando um pouco mais para baixo essa anastomose aqui na cabeça do pâncreas com as pancreato-duodenais, né? Uma irrigação comum dessa região. Interessante ver que existem redes de colaterais extremamente abundantes nessa região. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai definir algum tratamento por radiologia intervencionista, porque é uma área que a gente tem que ter dois conceitos. Que se eu fizer uma embolização pouco agressiva, provavelmente isso vai recanalizar por algum ramo e vai ressangrar. E outra, né, que a gente não precisa ter tanto medo de embolizar essa região, porque é uma região extremamente vascularizada, tá? Diferente de outras situações. Então, aqui a arteriografia, né, mostrando a arteriografia hepática, aqui mostrando a gastrodenal aqui, virando a gastroepiploica, que vai para a grande curvatura do estômago. Bom, essa anatomia aqui é bastante importante da gente entender, né, da cabeça do pâncreas e do duodeno, né, que são a anastomose, existe uma anastomose muito importante entre o tronco celíaco e a mesentérica superior, né, através da arcada pancreato-duodenal. Então, você tem basicamente, né, aí tem variação anatômica, mas basicamente duas pancreato-duodenais superiores e duas pancreato-duodenais inferiores. Isso também é importante, ao longo da aula, a gente memorizar esses conceitos. E aqui a representação arteriográfica do que eu estou falando, né? Uma injeção na gastroduodenal e você vê aqui na região da cabeça do pâncreas e do duodeno a anastomose entre as duas pancreato-duodenais superiores e as duas pancreato-duodenais inferiores, ramos da mesentérica superior. Bom, causas de hemorragia digestiva alta, tá? Então, a gente tem as úlceras gástricas e as úlceras duodenais, na maioria dos casos, mas também tem que lembrar das outras causas, né? Malo de Weiss, gastrite e esofagites, angiodisplasias, de Lafoix, úlcera em boca anastomótica. É importante a anamnese desse paciente, entender o que já foi feito anteriormente, fístulas e pseudoneurismas, né? Tumores, leiomiossarcoma, neogiste, outros tumores neuroendócrinos, esses tumores podem sangrar, e varizes de esôfago, que não vão ser o tema dessa aula propriamente dita, né? Lembrar também, né, se esse paciente foi submetido recentemente a outros procedimentos, na papilotomia, mesmo uma biópsia hepática, uma biópsia pancreática, alguma coisa que possa causar hemobilia nesse paciente, isso tudo pode nortear a nossa linha de raciocínio e a gente pode escolher melhor o método de imagem e tratamento desse paciente. Manifestações clínicas da hemorragia digestiva alta, né? Hematêmese, melena, enterorragia, quando você tem um efeito catártico, e sangue oculto nas fezes, que já também um outro cenário que a gente explora numa segunda oportunidade, né? Bom, a conduta médica da admissão desse paciente, ela não muda, porque a gente é radiologista intervencionista, né? Eu acho que tem que ser um atendimento sistematizado, né? Desde o emergencista que vai receber esse paciente, né? Até os cirurgiões, endoscopistas envolvidos no caso, né? Então, isso não muda. A gente primeiro tem que ressuscitar esse paciente, né? Fazer uma reposição volêmica com hemoderivados, cristalóides, que muitas vezes são pacientes que chegam em situações com ameaça de vida mesmo, terapia antissecretora, sonda nasogástrica e tentar definir o nível anatômico e a natureza da lesão responsável. Nunca burlar esses passos aqui, porque
chegar e já mandar direto o paciente para uma sala de endoscopia ou uma sala de radiologia intervencionista, radiologia, enfim, a gente pode estar levando esse paciente para uma situação de risco. Primeiro, estabilizar, tentar entender o que está acontecendo, arrumar o que tiver que arrumar e aí sim partir para o tratamento. Uma endoscopia digestiva alta, ela permanece sendo o método de melhor diagnóstico e tratamento para esses casos de hemorragia digestiva alta, né? É o método mais sensível, mais específico e que se desenvolveu também muito nos últimos anos, né? Idealmente, deve ser realizado nas primeiras 24 horas da internação, já com o paciente estável, né? Ele é capaz de reconhecer o ponto de sangramento, proceder à hemostasia, né? Reconhecer estigmas de ressangramento, né? Muito embora a lesão não esteja sangrando, os achados endoscópicos conseguem nos mostrar o risco desse paciente ressangrar, né? E, como tratamento, eles fazem injeção de drogas vasoconstritoras, esclerosantes, eletrocoagulação, enfim, eles têm uma série de arsenais terapêuticos aí para ajudar eles nesse sentido. Só um instantinho. Aqui demonstrando, né, a visão do sangramento em jato, né, que para a gente que não faz isso é bastante assustador, mas isso é o dia a dia, né, do endoscopista. Bom, indicações da arteriografia, né? Bom, a indicação de cada da arteriografia já começa quando não tem disponibilidade de endoscopia digestiva alta. Acreditem, isso pode ser verdadeiro em determinadas situações, né? De não ter endoscopia disponível e ter a radiologia intervencionista disponível. Sangramento refratário às medidas clínicas e endoscópicas, ou seja, você entrou com endoscopia, viu o sangramento e não conseguiu cessar esse sangramento. O paciente sai da sala de endoscopia sangrando. Isso é uma indicação para arteriografia com intenção de tratar. Ou recorrência após 2 tentativas de terapia endoscópica. O que quer dizer isso? Tratei por endoscopia, o paciente parou de sangrar. Num pós-operatório, 2 dias, 1 dia depois, ele ressangra. Qual é a conduta? Novamente, endoscopia digestiva alta. Fez endoscopia, conseguiu parar o sangramento, maravilha. Se ele ressangrar após 2 abordagens endoscópicas, aí também a gente passa a considerar o uso da arteriografia. Então, a arteriografia, elas são sempre realizadas com intenção de tratar, tá? Vou mostrar mais adiante que, para diagnóstico, a gente tem ferramentas não invasivas e com melhor acurácia. Então, esse é um guideline que eu tento mostrar para a maior parte dos médicos que assistem esses pacientes, né, para ver se a gente consegue definitivamente quebrar certos mitos aí da arteriografia, né? Porque muitas vezes a arteriografia ela é pedida em exagero, tá? O paciente, eles acham ainda que é o método ouro para diagnóstico, e não é. Então, aqui um guideline bem fácil de entender, né? O paciente com sangramento gastrointestinal, aqui a gente está falando de hemorragia digestiva alta, ele tenta ser manejado de maneira endoscópica, né? Se a endoscopia falhou, né? E já fez 2 endoscopias e falhou, se pelo menos você tem a localização desse sítio de sangramento, aí você vai definir o que você vai fazer. É o que a gente falou anteriormente. Você vai para uma arteriografia ou você vai para a cirurgia, né? A cirurgia tem, sim, ainda um papel muito importante nesses quadros de hemorragia digestiva. Só que o paciente que está estável e que a gente ainda não definiu o sítio, esse é um paciente que você tem que estudar ele melhor. E como é que a gente vai estudar esse paciente? Com a angiotomografia, tá? Reparem que não é uma angiografia, é uma angiotomografia. Nada mais é que uma tomografia com esses aparelhos mais modernos, com múltiplos detectores de canais, em que a gente vai fazer uma fase arterial e venosa, né, da área de interesse e vamos tentar definir o sítio de anatomia. O que eu vejo, às vezes, é o pessoal se atrapalhar um pouco
nessa propedêutica aqui, né? Mandar direto para uma angiografia, ou às vezes partir até para uma medicina nuclear, que não tem função nenhuma no contexto de um quadro agudo. Tá? As contraindicações, a arteriografia, a coagulopatia, alergia a iodo, né? Insuficiência renal, presença de bário residual pode atrapalhar esse tipo de avaliação, né, de sangramento, e ausência de acesso vascular. Bom, as limitações, elas são conhecidas, né, de todos nós, né? As hemorragias digestivas têm essa característica de serem intermitentes, e aí é que é o grande desafio, né, da nossa investigação, né, porque ele precisa estar sangrando, ou pelo menos sangrando um pouco, no momento que a gente parte para o exame, né? Na arteriografia, a gente só consegue ver extravasamentos maiores que 0,5 ml por minuto. Tá? E sangramento de etiologia venosa continua sendo um desafio para a gente também. Bom, agora a angiotomografia, né, que eu acho que vai ser o grande foco aí da minha aula, né? Atualmente, ele tem a sensibilidade e especificidade muito maior que a arteriografia para definir a causa hemorrágica e o local da hemorragia, né? Então, além dele detectar sangramentos menores, né, com 0,3 ml por minuto, reparem que a outra, a arteriografia, é 0,5 ml por minuto, a angiotomografia também consegue ver o que está sangrando, se é um tumor, né, se tem uma angiodisplasia, alguma coisa nesse sentido, mesmo que não esteja sangrando no momento do exame, né? Não necessita de preparo intestinal, permite reconstruções multiplanares e MIP e norteia a conduta terapêutica sem dúvida nenhuma, né? Então, ele assume um papel muito importante na prevenção dessas arteriografias negativas. Tá? A gente ganha muito tempo e diminui muito a morbidade nesses pacientes. Idealmente, a gente sempre deve fazer na fase arterial e fase venosa. Por quê? Porque, às vezes, o sangramento ele aparece melhor na fase venosa. Tem que dar um tempo desse contraste extravasar ali para dentro do tubo digestivo, né? E um conceito que é interessante também, né, que uma angiotomografia negativa, ela contraindica uma angiografia. Não adianta a gente prosseguir com uma angiografia achando que a angiografia vai ter uma sensibilidade maior. Não vai ter. Então, se não está sangrando na angiotomografia, não vai estar sangrando na angiografia, tá? Agora, se esse paciente volta a sangrar depois, instabiliza, enfim, aí a gente realmente tem que decidir caso a caso. Então, aqui para provar o que eu estou falando para vocês, né? Isso aqui é uma tomografia com contraste amplamente disponíveis nos hospitais do Rio de Janeiro. E, assim, com as reconstruções, os softwares que se tem hoje, você não tem dúvida aqui do local do sangramento, da causa do sangramento, e eles ainda te dão de bandeja aqui exatamente o vaso que está sangrando. Você entra para fazer o procedimento já sabendo tudo. Então, você economiza contraste, economiza tempo, e você já entra pronto para tratar. Repare que esse caso aqui, a artéria hepática sai da mesentérica, é uma variação anatômica bastante comum. Mas se você já sabe disso de antemão, você já entra no procedimento e não vai procurar o sangramento no tronco celíaco, né? Então, aqui uma correlação, isso aqui é o dia a dia. Aqui outro caso, né, mostrando aqui um sangramento no duodeno, né, e que a gente consegue, nas reconstruções da angio-TC, ver que é de um ramo aqui da gastrodenal. Então, você já entra no procedimento pronto para tratar. A correlação é de 100%. Algumas considerações das técnicas angiográficas, né? Preferencialmente, eu faço sempre com anestesia geral, tá? Eu acho que facilita muito, porque quem faz esse tipo de arteriografia sabe o quanto difícil é. Porque você tem o movimento das alças, você tem o movimento respiratório do paciente, e é um território bastante extenso que a gente tem que estudar, e aí a gente vai fazendo arteriografias inadequadas,
e vai somando, agregando tempo ao nosso procedimento, e a gente vai perdendo, eventualmente, o sangramento. Então, eu gosto de fazer sempre com anestesia geral. Acesso femoral é o gold standard, mas a gente já tem feito de rotina acessos radiais para esse fim, tá? É interessante no paciente que está discrásico, o paciente que é obeso, aquele cenário de guerra que vocês já conhecem, né? Saber escolher os catéteres adequados, né? Normalmente a gente deixa ali uns 4 catéteres disponíveis, né? O uso de antiespasmódicos assim, é bastante interessante. Antes da gente começar a arteriografia, a gente faz um Buscopan e ele dá uma parada nessas alças. Então, isso evita aí, falsos positivos, né? Evita artefatos de movimento dessas alças, né? Cateterismo superseletivo para a área de maior suspeita não é uma conduta que a gente usa tanto em hemorragia digestiva alta. Eu vou mostrar para vocês por quê. Sondagem vesical também é algo mais relevante quando a gente vai tratar a hemorragia digestiva baixa, para que a bexiga cheia não seja um fator confundidor para a gente. E os testes provocativos também são mais utilizados e eu vou falar mais para frente, na hemorragia digestiva baixa. Aqui mostrando os achados na angiografia, que também são achados de angiotomografia, né? Você pode ver desde o extravasamento ativo de contraste até aneurismas, pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, né? Amputação de vaso, blush tumoral, tudo isso a gente pode encontrar. Uma das técnicas endovasculares para o controle da hemorragia digestiva, né? Basicamente, a gente usa a embolização, tá? A injeção intraarterial de vasopressina, pelo menos na minha prática, não faz parte, e a indução mecânica de vasoespasmo também é uma conduta, inclusive, que eu não acho que vale a pena, porque você falseia ali, você espasma um vaso, ele para realmente de sangrar naquele momento, mas a chance disso ressangrar precocemente é extremamente alta. Então, para quem não está familiarizado com embolizações, né, os princípios da embolização é uma redução seletiva do fluxo arterial, né, e a manutenção de redes colaterais, né. Então, a gente tenta só reduzir o suficiente para que pare o sangramento e que eu mantenha a maior perviedade aí desse tecido em volta aí, para que eu não corra risco de ter uma necrose ou uma complicação nesse sentido. Isso varia muito com o sítio embolizado, né? A gente sempre tenta ser o mais seletivo possível e poupar o tecido que não tem que ser isquemiado, né? E o risco de infarto a gente avalia de acordo com o agente embolizante que a gente vai usar e o quão seletivo a gente está no caso, né? E sempre, obviamente, tentar embolizar o menos possível. Os agentes embolizantes que, de fato, a gente usa na nossa prática o Gelfuan, que é extremamente disponível, que é um agente absorvível, mas ele dura aí mais ou menos uma semana, né, para ser absorvido. Isso é tempo mais que suficiente para que qualquer úlcera ou qualquer sangramento possa ter cicatrizado, né? O polivinil álcool são partículas como pipocas, né, que a gente usa para entupir essa microcirculação. É bastante interessante, é um agente definitivo e a gente usa bastante no contexto de hemorragia digestiva. Microesferas são basicamente a mesma coisa que o PVA, só que são mais redondinhos e vão um pouco mais longe. Aqui, realmente, você usa o que está disponível, não vejo nenhuma superioridade nenhuma em relação à outra. Quando a gente consegue ser bem elegante, bem seletivo, as molas, pelo menos, é o agente embolizante que eu mais gosto de utilizar. São molas fibradas que induzem a trombose daquele segmento que está sangrando. E os adesivos tissulares, né, o mais comum que a gente tem em nosso meio é a cola, né? É a mesma cola que o cirurgião usa, o Glubran, o Histoacril, né? A gente mistura com lipiodol para fazer a diluição que a gente quer e a gente consegue embolizar o segmento também com bastante segurança.
Então, aqui, para vocês conhecerem, né, esse aqui é o polivinil álcool, né, o PVA, fica esse pozinho branco aqui, que ele é calibrado, você pode escolher 300 micra, 500 micra, né? A cola, aqui o Histoacril, que está disponível na maioria dos hospitais, e aqui as molas fibradas, né, que tem esses cabelinhos aqui para induzir a trombose do segmento. O Gelfuan, a gente tem uma maneira bastante interessante de trabalhar eles, né? Que a gente pode raspar o Gelfuan e fazer uma papa de Gelfuan e injetar isso por via intraarterial, ou a gente pode recortar ele e fazer mini torpedos para entupir o vaso que a gente está querendo fechar. Então, eu gosto de separar, para a gente ficar bem racional, a conduta de acordo com o achado angiográfico ou angiotomográfico, né? Então, eu separei em arteriografia normal, em extravasamento do meio de contraste e em anormalidades vasculares. Bom, na angiografia normal, o que eu faço? Vou embora para casa, não está sangrando, fiz a minha parte, fiz a arteriografia, vou embora. Não é bem assim. Num contexto de hemorragia digestiva alta, que a área em que esse sangramento está ocorrendo é uma área relativamente pequena e com artérias conhecidamente que são as mais culpadas, eu acho que a gente deve sim tratar esse paciente, mesmo que a gente não ache o sangramento, tá? Então, normalmente a gente usa uma embolização empírica com Gelfuan e ou molas, né? Então, no sangramento digestivo alto, né, a gente sabe que a artéria gástrica esquerda ela corresponde a 70% dos sangramentos gástricos. Ou seja, se eu pensar em um sangramento de estômago, se eu fechar a artéria gástrica esquerda, eu vou estar resolvendo 70% dos sangramentos gástricos. Então, isso me encoraja em tratar mesmo que eu não veja sangramento. E a artéria gastrodenal e as pancreatodenais, obviamente, estão envolvidas na grande maioria dos sangramentos duodenais. Então, o recado é esse. Se a gente entrou, não viu o sangramento e se tem certeza que a hemorragia digestiva é alta, vamos tratar assim mesmo, vamos embolizar basicamente essas duas artérias. Então, aqui, esse é um caso clássico de um hospital, esse caso foi feito no INCOR, durante a minha residência médica. Não tinha endoscopia disponível pediátrica no INCOR nesse final de semana, eu não lembro se era uma madrugada, e a gente tinha essa criança aí fazendo uma enterorragia, era um cardiopata, né? A gente botou a mão aqui para demonstrar como a criança era pequena, né? Então, a gente parte para a arteriografia num paciente que já está, muitas vezes, em uso de amina, enfim. Então, você não acha o sangramento porque está com vasoespasmo. Então, aqui a arteriografia do tronco celíaco, né? Identifico aqui a gastrodenal, não acho o sangramento, mas assim mesmo não perco a viagem, né? E aqui eu já estou na gastroepiploica e passo a embolizar. Fechada a gastrodenal desse paciente, né? A gente vai para a gástrica esquerda, olha que bonita a arteriografia. A gástrica esquerda fazendo toda a pequena curvatura do estômago, indo parar lá na gástrica direita, que é um ramo da artéria hepática, e a gente também trata com mola. Isso aqui é uma neovascularização por causa da cardiopatia crônica da paciente. Então, a gente conseguiu aqui fechar esses dois vasos. E depois esse paciente estabilizou, aí depois sim vai para a endoscopia, quando teve endoscopia disponível, para realmente ver o que está acontecendo, né, o chamado second look, e eventualmente fazer um segundo procedimento. O importante, nesse caso aqui, foi tirar o paciente dessa situação aguda. Extravasamento do meio de contraste. Bom, essa é a situação que a gente mais gosta de encontrar, porque a gente vê onde está o sangramento, a gente consegue ir até o sangramento e parar esse sangramento, a gente sai muito mais satisfeito da sala. Então, aqui a gente vê a área de sangramento, né? Na gastrodenal, vai com o microcatéter até essa lesão, confirma que está lá e faz o fechamento desse trecho que está sangrando com molas e aqui a arteriografia de controle vendo uma resolução do sangramento. Aqui uma outra, a aula acaba sendo repetitiva, porque é sempre assim, né?
Aqui é um sangramento oriundo da gástrica esquerda, e por isso que eu acho importante a gente reconhecer a anatomia, né? Porque aqui na arteriografia a gente vê um sangramento e tem que ver de onde isso aqui está vindo. Essa aqui é a artéria esplênica, né? E a gente vê que está vindo dessa gástrica esquerda aqui, né? No estômago. Uma vez identificado o ponto de sangramento, você tenta navegar o mais distal possível e aí sim usar o agente embolizante, porque o que você quer realmente é trombosar esse vaso que está sangrando. Aqui um outro caso, de um sangramento bastante importante, né? Aqui novamente, arteriografia do tronco celíaco. Essa aqui me parece ser uma artéria pancreática, tá? Porque ela é um ramo aqui da artéria esplênica, né? Aqui é a artéria hepática. Então, isso aqui deve ser alguma coisa relacionada a uma pancreatite, né? Um pseudoneurisma nesse sentido. E a gente consegue navegar até o ponto mais distal do sangramento e aí sim proceder ao fechamento. Novamente, a arteriografia do tronco celíaco, mostrando um sangramento em um pequeno ramo da artéria gástrica esquerda. Aqui, com o zoom e com a angulação adequada, a gente consegue enxergar, navega até a lesão e procede à embolização desse trecho aqui, uma embolização bastante elegante, bastante seletiva e sem nenhum efeito colateral para o paciente. Quando a gente tem alguma anomalia vascular, né, o pseudoneurisma é igual a tratamento de extravasamento ativo, não tem diferença. A diferença é quando a gente acha outras malformações que são diagnósticos eminentemente cirúrgicos. Então, ou a gente vai dar essa informação para o cirurgião vai operar, ou a gente vai fazer uma embolização para tirar ele dessa situação de alto risco, e aí o paciente tem que ser operado na sequência, né? Então, aqui fica claro para quem lida com imagem que isso aqui não é um sangramento qualquer, isso aqui é um tumor, né? Então, tem um blush tumoral fazendo essa bolinha aqui. Então, não adianta eu embolizar e mandar esse paciente para casa e ficar feliz com isso. Não, eu tenho que prosseguir o diagnóstico e prosseguir com o tratamento definitivo. Bom, dicas dessa primeira parte da aula, né? Paciência, perseverança, metodologia e angiotomografia, né? Eu acho que a gente tem que sair daqui hoje sabendo que a angiotomografia é sim uma ferramenta muito importante no contexto das hemorragias digestivas. Aqui é um caso ilustrativo para mostrar a importância da angiotomografia. É um caso meu também, é um paciente de 49 anos, que tinha um câncer de colo uterino avançado e fez um quadro de TVP. Começou a fazer anticoagulação, fez hemorragia digestiva alta, né? Então, esse paciente foi mandado para a gente, já estava grave, né? Para fazer uma arteriografia, né? E um implante de filtro de veia cava. Então, a gente fez a arteriografia, que é a arteriografia mesentérica, reparem nos vasos muito finos, espasmados, né? A arteriografia do tronco celíaco, também nada que me chamou a atenção. Mesmo assim, a gente entrou na gastrodenal e resolveu fazer a embolização para não perder a viagem. Opa! E assim fizemos a embolização, ficamos satisfeitos com isso e fomos para o filtro de veia cava. E aí, aqui a venografia, na cavografia, filtro de veia cava, maravilha. Tira-se a anticoagulação dessa paciente, agora ela deve parar de sangrar. Mas não, ela ressangra 2 dias após. E a gente, e agora? Como é que a gente vai fazer? Foi para a angiotomografia, aqui o material da nossa embolização, mas olha onde estava o sangramento. Estava um pouco distante da área que a gente embolizou. E aí, assim, a gente readmitiu essa paciente no setor, terminamos de embolizar os ramos mais superiores da gastrodenal, ficou bonito, e aí a gente tem que lembrar daquele começo da aula, né? Que as pancreatoduodenais, elas podem vir tanto da gastrodenal como ramos diretos da artéria mesentérica superior. Então, vamos voltar lá na mesentérica superior e ver se tem alguma coisa vindo de baixo. E, de fato, tinha. A gente vê aqui essas artérias e aqui o sangramento bastante correspondente com a área de tomografia, tá? Então, a gente já tinha fechado a cabeça de pressão aqui.
a gente entra o mais distal possível, e nesse caso eu optei por embolizar com polivinil álcool, e com resultado também muito bom. Então, aqui a gente vê a arcada preservada, né? Essa paciente não vai ter necrose dessa região e não se vê mais a área de sangramento. A arteriografia para confirmar o resultado, uma fase mais venosa, mais tardia, para a gente confirmar que, de fato, não existe mais sangramento. Tá? Bom, complicações, né, no trato gastrointestinal superior é bem rara. Como eu falei para vocês, tem vascularização de tudo que é lado, né? A não ser que esse paciente já tenha sido submetido a algum tipo de ressecção, algum tipo de derivação ali. Né? A gente recebe muito pacientes que já fizeram bariátrica, enfim. Nesses pacientes, como a vasculatura ela é modificada ali cirurgicamente, a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma. E radioterapia, mesma coisa, né? Ele pode fechar essas áreas de anastomose, né? Bom, vou prosseguir direto para a segunda explanação. Vou passar um pouco mais rapidamente, porque alguns conceitos a gente já trabalhou na hemorragia digestiva alta. Todo mundo está vendo a tela? A Marina? Perfeitamente. Tá, então eu vou prosseguir. Então, vamos para a hemorragia digestiva baixa. E aí também a gente tem que conhecer a anatomia. E essa anatomia aqui, eu vou dizer para vocês que ela é complicada, né? Porque além de muita variação, a gente tem muitas conexões entre diferentes sistemas, né? Então, a gente tem conexões através das pancreadodenais com o tronco celíaco, e a gente tem, através da arcada de Riolan, né, a conexão com a artéria mesentérica inferior. Mas isso é muito bonito em livros de anatomia, mas a anatomia tem muita variação e nem sempre ela é fácil de reconhecer. Tá? Mas lembrando aqui, como a gente está indo para baixo agora, o tronco celíaco passa a não ter mais tanta importância assim. E aí eu vou dar mais ênfase à mesentérica superior, mesentérica inferior e mais distalmente as hipogástricas. Tá? Então, lembrando aqui, a mesentérica superior tem os ramos jejunais, iliais, iliocecocólica, depois ela começa a mandar a cólica direita e a cólica média. Esses, basicamente, são os principais ramos dessa artéria, né? E aqui a representação arteriográfica, nada diferente da anatomia, a anatomia não muda, é a mesma, né? Aqui uma fase mais tardia. E aqui, rebatendo o colo para cima, né, a gente começa a ver a mesentérica inferior. Tá? Eu costumo dizer, quando a gente está procurando ela para arteriografar, ela fica exatamente entre as artérias renais, tá, e a bifurcação das ilíacas. É um lugar bom para você procurar ela. E muitas vezes em paciente velhinho, né, arteriopata, ela já está ocluída há muito tempo. Então, o que está mantendo isso tudo é a arcada de Riolan. Tá? Então, vamos lembrar os ramos dela. Ela sai aqui a mesentérica inferior, né? Manda as sigmoides, artérias sigmoideias, e a cólica esquerda. Além disso, manda as retais superiores. Tá? Então, esses são basicamente os ramos pelos quais a artéria mesentérica inferior responde. Então, a arteriografia aqui também, para você conseguir, o catéter Simons acaba sendo a minha primeira opção, né? Então, a anatomia é igualzinha do livro aqui, né? Você tem a mesentérica inferior, você tem a cólica esquerda, você tem as artérias do sigmoide e você tem aqui a retal superior. E lembrar, né, que quando a gente está falando de reto e ânus, né, são regiões que recebem vascularização também da hipogástrica, que é uma anatomia muito complicada, uma anatomia que a gente tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando nessa região, porque irriga, né, uma série de órgãos importantes aqui da pelve e também é diferente entre homens e mulheres, né? Então, aqui, essa é uma arteriografia que a gente usa bastante para embolização de mioma e embolização de próstata hoje em dia. Então, uma anatomia que, para o radiologista intervencionista, é uma anatomia que a gente
tem estudado e tem revisado bastante, né? Então, lembrar que quais artérias a gente tem que prestar atenção aqui, né? A gente tem ramo da pudenda, que é a retal inferior, né? E a gente tem a retal média, né? Que pode ser ramo aí da artéria prostática mesmo, né? Ou pode ser ramo da pudenda, pode sair direto do tronco anterior, né? Mas lembrar que são todas ramos do tronco anterior e você tem que saber reconhecer isso. Aqui do outro lado, né? A mesma anatomia, só que do outro lado. Aqui a arteriografia pélvica, como é que a gente vai ver esses vasos? É assim, exatamente assim, né? A gente tem a sacral mediana aqui, né? E a gente tem as ilíacas, né? E as hipogástricas. O ramo que mais nos interessa nesse contexto acaba sendo esse ramo anterior da hipogástrica. Anatomia venosa, não vou me ater muito nisso, né? Mas isso aqui é uma portografia indireta. Bom, considerações anatômicas especiais, tá? O jejum e o ilho são segmentos muito vascularizados, com extensa rede colateral, e também é um território bastante extenso, né? Em termos de metragem de alça, né? O reto é uma região também muito vascularizada, recebendo ramos, né, da mesentérica inferior, como eu falei, e ramos das ilíacas internas, né? Agora, o que é interessante são essas zonas de conexão entre as arcadas, né? Essas costumam ser zonas menos vascularizadas, é onde a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é ali que dá problema. O seco é uma área de transição pouco vascularizada, né? E os ângulos, né? Principalmente o ângulo esplênico, onde faz essa arcada de Riolan, ela é uma área que, se a gente não tomar cuidado, fazer uma embolização muito agressiva, a gente pode sim ter problema, e eu mesmo já tive. As hemorragias digestivas baixas, né, ela basicamente, né, que a gente vê no nosso dia a dia, acaba sendo doença diverticular e as angiodisplasias, né? Mas é extremamente comum também o adenocarcinoma no paciente mais velho, né? Principalmente à direita. Malformações arteriovenosas também a gente acaba encontrando muitas das vezes, pacientes cronicamente constipados parecem ter mais tendência a ter esse tipo de alteração, né? Lembrar das doenças proctológicas também, né? As doenças de hemorroida, para a gente também não comer esse diagnóstico, ou seja, eu acho que a gente não pode pular etapas da propedêutica, né? Ela tem que ser sempre sequencial para que a gente não tome uma decisão errada, né? Bom, manifestações clínicas, né? A principal acaba sendo a enterorragia, né? Mas você pode ter hematoquesia, anemia e o sangue oculto nas fezes, né? Novamente, a conduta na admissão, eu gosto de frisar bastante isso, porque não é porque a gente é radiologista intervencionista tem que mudar a metodologia, né? Então, é bastante semelhante à hemorragia digestiva alta. E aqui eu volto naquele guideline lá que a gente já falou anteriormente, só para lembrar da importância de seguir uma propedêutica racional, né? A colonoscopia ela é muito boa para sangramentos crônicos, né? Mas, na urgência, quem faz isso sabe a dificuldade que é. Por quê? Porque tem muito sangue, você não tem um preparo adequado para fazer o exame. Então, ele entra com o endoscópio lá e só vê sangue, não vê mais nada. Então, muitas das vezes, é o caso de haver uma discussão multidisciplinar e, eventualmente, até prescindir da colonoscopia, em alguns casos, e ir direto para uma angio-TC, tá? Bom, então, quando o endoscopista acaba entrando nessa situação com muito sangue, aumenta-se o risco para ele, né, de perfuração do colo por não identificação das estruturas, né? A angitomografia, né, a gente já falou anteriormente, e eu acho que a angitomografia é ainda mais importante na hemorragia digestiva baixa. Porque na hemorragia digestiva alta, a esmagadora maioria das vezes, a endoscopia consegue fazer o diagnóstico. Quando a gente está falando de hemorragias
abaixo do ângulo de Treitz e até o reto, né, a gente está falando de uma extensão com dezenas de metros, né? Então, a angiotomografia ajuda bastante nessa propedêutica aqui. Tá? Aqui, novamente, mostrando para vocês como a tomografia pode ajudar. Reparem que isso aqui é uma fase arterial numa tomografia, não tem nada demais. E você já consegue ver o sangramento. E aí, se a gente for mais elaborado no nosso diagnóstico, né, a gente faz as reconstruções multiplanares aqui, o radiologista consegue dizer exatamente aonde está sangrando, sem a menor sombra de dúvida. Isso facilita muito a vida de todo mundo. Né? Aqui, novamente, né, a gente vê uma área de sangramento e é o radiologista. Eu sou radiologista também, mas isso aqui acaba sendo o radiologista diagnóstico mesmo que nos dá essa informação, aqueles que se interessam por esse tipo de situação. Então, aqui é uma mordomia, né? Ele acha não só o sangramento, como ele me mostra como chegar lá, me mostra a artéria, né? Aqui, novamente, né, sempre estendeu o exame para a pelve, né? E aqui vê uma área de sangramento, né? Uma área de... na verdade, com uma exuberância de vasos, né, diferentes, né? Faz a reconstrução, me mostra exatamente de qual vaso estamos falando. Na arteriografia, é só entrar para fazer o gol. Né? Então, eu acho muito interessante e a gente sempre é uma briga. Chamam a gente de fazer a arteriografia e acham que a gente está com uma vontade de ir. Mas não, eu acho que se puder, tem que fazer uma angiotomografia. Novamente, uma reconstrução com MIP aqui, né, ele mostra para mim o que está causando esse sangramento. Né? Isso aqui provavelmente é uma mediólise segmentar, né? Uma dilatação aneurismática ou uma vasculite. Né? Então, dá até para a gente sentar e conversar com o pessoal da cirurgia, né? O que é melhor fazer para esse paciente. Né? Às vezes é melhor ir direto para uma ressecção. Novamente, né, dando de bandeja para a gente a área de sangramento, né, as reconstruções muito bonitas, e não só são bonitas, como são úteis. A aula começa a ficar repetitiva, né, mas eu acho importante aqui uma lesão nodular, tá, com hipervascularização, né, me mostra o vaso, se for o caso de eu embolizar. Mas se o paciente estiver estável, às vezes é melhor até ir direto para uma cirurgia. Bom, então, a arteriografia, como é que ela fica? Ela fica um potencial diagnóstico do sangramento e das lesões envolvidas, né? Normalmente, a gente deixa ela para a intenção de tratar e não mais diagnóstica, tá? As indicações, né? Prosseguimento no tratamento da hemorragia digestiva baixa diante das falhas dos métodos endoscópicos, né? Ou seja, o endoscopista entrou, colonoscopista no caso, achou o sangramento, mas não conseguiu parar, ou esse paciente vai para a cirurgia, ou aí a gente trata por radiologia intervencionista. Indisponibilidade dos métodos endoscópicos, né? Muitas das vezes não está disponível, o radiologista intervencionista chegou primeiro, mas eu acho que não é a realidade dos hospitais que a gente lida aqui no Rio de Janeiro. Né? E a intenção de tratar após a angiotomografia. Após a angiotomografia, com o diagnóstico feito, a gente já entra com a intenção de tratar. O tratamento passa a ser um procedimento muito mais fácil e muito mais eficiente. Contraindicações a gente já falou lá em cima. A presença de bário também já não é uma coisa mais utilizada. Né? Por que está aqui? Porque está na literatura, mas não se usa mais tanto bário no sistema digestivo para diagnóstico. Isso aí impediria a gente de fazer o diagnóstico. Bom, limitações, aí sim, são limitações para valer. Né? O sangramento intermitente numa hemorragia digestiva baixa dificulta e muito a nossa vida. Né? Muitas das vezes eu fico com o paciente 1 hora e meia na sala, esperando ele sangrar. Né? Bom, nesse caso, né, eu vou focar no que a gente não falou. Né? Primeiro, eu sempre tendo a começar pela mesentérica. Como eu falei, o tronco celíaco numa hemorragia digestiva baixa não faz mais tanto sentido. Então, a gente começa ali pela mesentérica inferior, aproveitando que a bexiga ainda não está cheia,
De preferência, a gente sonda esse paciente para não ter artefato, né? E a gente começa sempre o cateterismo para a área de maior suspeita, tá? Então, se a gente está falando ali de cólon descendente, eu vou começar pela mesentérica inferior, né? Se a gente está falando aí de jejum, obviamente, eu vou começar pela mesentérica superior, né? E vamos falar também um pouquinho dos testes provocativos. O que são testes provocativos, né? Teste provocativo nada mais é do que nós provocarmos o sangramento. Pô, mas aí você vai falar, pô, Daniel, mas você está com um doente grave que está sangrando, você vai provocar sangramento nele, você é maluco? Não, não sou. Quando a gente vai fazer arteriografia, o que mais a gente quer é encontrar o sangramento. Porque uma vez encontrado o sangramento, eu vou tratar esse sangramento. Então, eu não tenho medo se está sangrando, eu tenho medo quando não está sangrando. Por quê? Porque eu sei que esse paciente sangrou, provavelmente vai ressangrar e eu não vou dar oportunidade de tratar esse paciente. Então, para isso, existem os testes provocativos, né? Os testes provocativos, a gente usa uma sequência, tá, de testes provocativos. Vasodilatação, a gente usa o monocordil ou coronar, né? Porque, como eu disse, esse paciente chega para a gente já com resposta ao trauma, então você tem espasmo, muitas vezes ainda chega com uso de aminas, né? Então, é mais espasmo nessa vasculatura. Então, eu tento desfazer esse espasmo que está acontecendo usando esses vasodilatadores, né? Segunda coisa que eu parto, né? Por incrível que pareça, eu anticoagulo esse paciente pleno, quando eu não estou achando sangramento, né? Então, eu faço de 5.000 a 10.000 unidades de heparina, né? E fico torcendo para que ele sangre, né? E quem é mais radical ainda pode usar o RTPA, usar fibrinolítico. Eu nunca usei, tá, o fibrinolítico. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque, na realidade, isso é uma situação que a equipe tem que vestir a camisa, né? Então, o médico assistente do paciente, o cirurgião, eles têm que vestir a camisa. E quando a gente fala em fibrinolítico, todo mundo fica com medo. E tem que ter medo mesmo. Não só porque são pacientes que podem ter outras comorbidades e não são elegíveis pelo fibrinolítico. E não deu tempo de você fazer esse diagnóstico. Então, às vezes, é um paciente que tem um risco de sangramento intracraniano, você faz o fibrinolítico, trata a hemorragia digestiva dele, mas ele tem um AVC hemorrágico, você perde esse paciente. Então, aqui a sequência que eu costumo usar, né, heparina e nitroglicerina. E na área que a gente tem a maior suspeição, a nitroglicerina que a gente usa é o monocordil. E o alteplase aqui fica mais como uma questão acadêmica, assim, mas nunca utilizei, né? Então, pode ser heparina, vasodilatador e fibrinolítico, ou às vezes a gente começa pelo vasodilatador e parte na sequência para a heparina. Detalhe, não sangrou, a gente não achou, a gente reverte a heparina. Isso não é difícil. Então, aqui para mostrar para vocês um caso, né, em que você faz a arteriografia, não tem sangramento nenhum. Então, faz o quê? Termina, você não pode embolizar, sair embolizando indiscriminadamente essas artérias. Então, o que você faz? Faz o teste provocativo, né? Espera um pouquinho, refaz a arteriografia. E aí, identificou o sangramento, você vai lá e trata e está resolvido. Bom, a emboloterapia, a gente já falou, né, dos princípios dela, não vou voltar nesse assunto, né? Então, a conduta baseada nos achados angiográficos aqui muda um pouco em relação à hemorragia digestiva alta, eu acho que vale a pena comentar. Então, na angiografia normal, vamos fazer os testes provocativos, né? Com monocordil, heparina e fibrinolíticos, né? Vamos fazer o cateterismo seletivo, porque, embora esteja normal, se eu tenho uma área que eu tenho maior suspeita, eu posso entrar nessa área, né, com microcatéter e fazer uma arteriografia com mais pressão, mais seletiva. A embolização empírica tem alguns relatos, né, de situações, mas eu particularmente não uso muito essa conduta, a não ser que eu já tenha visto na angio-TC. Aí sim a gente pode embolizar a área que a angio-TC nos mostrou. Aqui mostrando novamente o teste provocativo, né? Quando a gente tem extravasamento do meio de contraste? Bom, essa é a situação que a gente gosta, né? A gente entra e faz uma embolização super seletiva. Vasopressina, não, pelo mesmo motivo que eu já explanei na outra aula.
Então, aqui você faz a arteriografia, acha o sangramento, né? Você vai até o ponto de sangramento, emboliza e vai para casa, resolvido, né? E aqui, no caso, foi uma embolização com micromolas, que eu uso bastante na minha prática clínica. E aqui uma outra arteriografia mesentérica, olha aqui o sangramento, né? Então, a gente identificou o sangramento, a gente vai o mais distal que a gente consegue ou que a gente quer ir, né? E nesse caso aqui, eu optei por tratar com cola. Aqui a cicatriz da cola, né? A gente misturou com lipiodol, fica esqueletizado o vaso aqui. Você faz a arteriografia, vê que está tudo preservado, né? Não tem nenhuma área de isquemia e está aqui a nossa colinha aqui, né? Impedindo sangramento. Quando a gente tem anormalidades vasculares, né? Pseudoneurisma, tratar sempre como sangramento ativo. E as outras situações a gente sempre tenta dividir com a equipe médica, né? Porque nem sempre tem uma resposta pronta. Então, aqui, novamente, né? Identifica-se o sangramento, vai até o ponto mais distal que você pode, né? E emboliza, né? A literatura diz que a gente pode embolizar em contiguidade até 3 artérias arqueadas, tá? Na minha experiência, se a gente estiver fora daquelas áreas de conexão, você pode ser até mais agressivo sem nenhuma consequência para o paciente, né? Aqui é um caso interessante que eu fiz alguns anos atrás, né? Fui arteriografar o paciente num contexto de hemorragia digestiva, e o que a gente vê aqui são essas dilatações aneurismáticas em todo o trajeto aqui da cólica média, né? E, para piorar a situação, reparem nessa região aqui, uma angiodisplasia aqui, ou uma formação arteriovenosa, né? Então, isso aqui é um caso bom para tratar por via endovascular? Não, definitivamente não é, tá? Então, qualquer coisa que a gente faça aqui vai levar esse paciente à isquemia. Então, esse paciente foi para a colectomia. Então, o risco de complicações, né? O risco de isquemia no trato gastrointestinal, ele é considerável. Então, diferente da hemorragia digestiva alta, daquele território, esse é um território que eu tenho que ser sempre mais criterioso na minha embolização. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero não ter sido muito repetitivo. E tiverem alguma pergunta, eu sigo aqui à disposição. Ok, Daniel, muito obrigado. Excelente apresentação. Achei muito importante e pertinente a valorização que você dá à angiotomografia, à angio-TC do tubo digestivo, porque esse realmente é o nosso dia a dia, de ter que identificar o local de sangramento e se há realmente um sangramento ainda em atividade. Eu acho que você enfatizou isso muito bem como ferramenta inicial na sua propedêutica. Muito importante. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu gostaria, Otávio Portela. Boa tarde. Diga. Tudo bom? Daniel, duas coisas. Quando você falou em hemorragia digestiva alta, você colocou a angiodisplasia. Mas a angiodisplasia ela não é mais comum na hemorragia digestiva baixa? E uma segunda coisa, você falou do que não se usa mais bário. Mas para estudar a doença diverticular do cólon, o clistério opaco ainda não é um bom exame? Otávio, obrigado pelas perguntas. Isso que você falou assiste a razão, tá? As angiodisplasias são muito mais comuns na região do cólon, tá? Mas também podem ser encontradas ali mais raramente no sistema digestivo alto. Em relação ao bário, né, eu não tenho mais visto esses exames contrastados, pelo menos na minha prática clínica dos meus pacientes. Eu tenho visto mais esses pacientes fazendo tomografias nesse sentido e não tenho mais visto esses exames contrastados por via retal ou oral. Acho que eu posso falar alguma coisa a respeito.
o estudo baritado realmente tem sido restringido ao estudo do tubo digestivo alto, mas não em condições de hemorragia, mas para estudo da doença do refluxo, alterações da deglutição, alterações dinâmicas do esôfago. No que diz respeito ao cólon, é quase que exclusivamente reservado para cartografia pré-cirúrgica de doença diverticular extensa. É uma informação importante para os cirurgiões ter uma noção mais anatômica e mais panorâmica do cólon, e, nesses casos, isso é eventualmente feito com bário. Muitos cirurgiões preferem e pedem que seja feito com contraste hidrossolúvel e até na tomografia. O resultado é suficiente, mas ele é inferior ao estudo com bário, propriamente dito. O que não se usa mais realmente é baritar o cólon na investigação da hemorragia digestiva propriamente. Isso realmente não se faz mais. Antigamente havia um conceito de que se poderia entupir os divertículos com bário, mas isso realmente perdeu totalmente o sentido e vai atrapalhar a arteriografia, obviamente, e vai atrapalhar, inclusive, as tomografias, né? Então, o bário hoje só é usado nessas condições: cartografia pré-cirúrgica de doença diverticular e estudo do tubo digestivo alto para avaliação de doença do refluxo e alterações da dinâmica do esôfago. Obrigado, Júnior. Obrigado, Daniel. Abraço, Otávio. Abraço para vocês. Bom, acho que a gente pode, então, terminar por aqui. Daniel, muito obrigado pela sua presença e contamos com você em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer aí estar nessa tarde aí com vocês. Um abraço. Espera aí, só o César Barroso está com a mão levantada aqui. César, Opa. Diga. Pode falar, César. César, tem voz ou não? Eu acho que tem alguma questão com a internet dele. Ah, sim. Talvez. Não sei se ele pode escrever. César, quer escrever no chat? Aproveitando o ínterim, obrigada, viu, Daniel? Excelente aula, parabéns. Bom, acho que o César vai falar com a gente pessoalmente depois. Obrigado, César. Obrigado a todos, então. Vou finalizar a sessão por aqui. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez. Até a próxima. Queria apenas lembrar que na próxima sessão o tema vai ser hipertensão portal, e quem vai fazer essa apresentação vai ser o Rafael Braz. Abraço. Até a próxima, então. Reunião, hein? Tchau, tchau. Abraço.